Novas regras para o saneamento básico, mudanças na Política Nacional de Segurança de Barragens e a necessidade de diversificar a matriz brasileira de transporte. Temas que ganharam destaque nas reuniões da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado no primeiro semestre deste ano. E é sobre esse e outros assuntos que eu converso agora com o presidente da comissão, senador Marcos Rogério. Senador, antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui com você, fazer esse bate-papo, dar informações importantes acerca do trabalho da Comissão de Infraestrutura e do Senado Federal. Senador, eu queria começar falando sobre transportes. Em uma das principais audiências com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o senhor destacou logo no início a importância de diversificar e desconcentrar a matriz brasileira de transporte, que hoje está muito dependente das rodovias. Cerca de 60% das cargas transportadas são pelas rodovias, só 15% a 20% pelas ferrovias. E a ampliação da malha ferroviária é uma das principais reivindicações do setor produtivo, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos, o Brasil tem 1/8 do que os Estados Unidos têm de rodovias. O senhor acha que a saída passa por aí? Eu acho que o modelo rodoviário está estrangulado, né? Nós temos muitas rodovias Brasil afora, temos poucas ferrovias e as que temos ainda funcionam precariamente, com muitas dificuldades. As hidrovias nossas também muito aquém das suas possibilidades. A verdade é que o Brasil ele trabalha num modelo de exploração muito rústica, muito rudimentar, né? Por exemplo, uma hidrovia, não é só você colocar uma embarcação, colocar a carga em cima e sair navegando. Mas infelizmente é isso que acontece, especialmente a navegação interior Brasil afora, é assim que funciona. A região amazônica, por exemplo. Nós temos rios que são rios absolutamente navegáveis, o Madeira e o Amazonas são rios estratégicos do ponto de vista da navegação, mas quando você vai olhar, né, a infraestrutura da navegação, ela não existe. Você não tem sinalização, né, você não tem um processo de dragagem permanente que te permita navegar o ano inteiro, porque você tem as sazonalidades. Na região amazônica, você tem período de chuva e você tem período de seca. Então tem período que o rio baixa. E se você não tiver um processo de dragagem muito eficiente, você cria bolsões de areias ao longo do rio e isso impede a navegação de cargas. Então, o governo brasileiro, ele precisa entender, e não só o governo brasileiro, também o setor privado que explora a navegação de cabotagem, a navegação interior, precisam entender que a navegação é um modal estratégico, mas ela depende de investimento. Ela depende de um olhar para ela com prioridade. Qual é a nossa prioridade hoje? É a matriz rodoviária. Então, todo investimento, ou quase todo investimento, é canalizado para as nossas rodovias. Então, você está o tempo todo fazendo restauração, recapeamento, construção de terceira faixa, duplicação, concessões de rodovias. A nossa modelagem hoje, ela é muito focada no modelo rodoviário e ele esgotou. Porque você tem a demanda aí de passeio, né, as pessoas que viajam, e tem muitas famílias que gostam de viajar Brasil afora de carro. Você tem a exploração por caminhões, por carretas. Então, você pega uma estrada hoje para enfrentar, por exemplo, do norte para o centro-oeste ou para o sul do Brasil, onde estão os portos, é um desafio grande. Então, por isso que eu digo que é preciso desconcentrar esse modelo. É preciso descentralizar, usar outros modais. E aí, felizmente, né, nós tivemos a oportunidade de debater na Comissão de Infraestrutura com o ministro Tarcísio, que, aliás, esteve 3 vezes na Comissão de Infraestrutura. 3 vezes. E, numa das ocasiões, o foco foi muito direcionado para a modelagem do sistema ferroviário. Eu acho que esse é o grande avanço, esse é o grande salto que nós podemos dar no campo da infraestrutura brasileira. Mantendo esse assunto e tocando num ponto que o senhor mencionou, a gente viu em maio do ano passado a paralisação dos caminhoneiros e todo o transtorno que isso gerou para a sociedade, né? A gente dependendo só das rodovias. E esse é um assunto que ainda não está resolvido, porque foi feito o tabelamento de frete, mas ele não é seguido. Empresas produtoras reclamam do tabelamento porque aumenta o custo, o valor do diesel ainda também não foi solucionado. Quer dizer, a gente tem um monte de problemas associados às rodovias e ao transporte de carga. Veja, eu vejo o seguinte, quando você tiver um modelo diversificado, dando opções para os atores do mercado, para os atores do setor produtivo, você não tem mais esse problema de ter que tabelar frete.
Porque o que deve fomentar, né, o preço do frete, né, é justamente a demanda. É a demanda. E não o governo. Porque quando o governo tabela, ele cria patamares que às vezes passa a falsa impressão de que está valorizando o operador do transporte rodoviário, né, o caminhoneiro, especialmente aqueles empreendedores individuais que tem lá o seu caminhão, que comprou a duras penas, está pagando o financiamento, e hoje o frete é um desestímulo, porque paga-se muito mal o frete no Brasil, mas quando você cria um modelo de tabelamento, né, por outro lado, daqui a pouco você estimula as grandes empresas a sair desse modelo de contratação para um modelo de compra, de aquisição de caminhões, porque fica mais barato para ele. E aí você tira a possibilidade desse empreendedor individual de ter a sua fonte de renda. Então, eu tenho muito medo desses modelos em que o governo intervém. Eu defendo um modelo de liberalismo econômico, de liberdade, de concorrência, liberdade concorrencial. Eu acho que a oferta, demanda, preço, isso tudo deve ser fruto justamente desse ambiente de liberdade. Que eles vão se autorregulando, o mercado. O mercado deve ter essa autorregulação, sabe? Toda vez que o governo intervém, ele pode favorecer um lado e prejudicar o outro. E aquilo que aparentemente, no momento, pode representar um ganho, um momento depois pode representar um prejuízo. Eu tenho muito medo disso, sabe? Eu acho que a liberdade econômica ela é fundamental para o país. Uhum. Eu queria tocar no ponto também das rodovias, senador. A gente muitas vezes tem contratos de concessões que não são totalmente cumpridos, os investimentos não são feitos. A gente tem um problema nesse sentido no país, né? E aí acaba que as rodovias também ficam deterioradas, né? Esse é o modelo, assim, nós temos dois problemas aqui. Nós temos um problema de fiscalização, ou seja, você tem concessões para manutenção permanente, mas o modelo de fiscalização é ineficiente, porque o Estado que contrata, né, terceiriza a execução de serviços públicos, ele tem que ser eficiente, sobretudo, no controle da efetividade, da funcionalidade. Aquilo que foi contratado foi executado conforme? Vai ter a durabilidade esperada? Não dá para você contratar uma obra milionária e ela ser feita num ano, e no ano seguinte você tem que repetir, sabe? É dinheiro público. Sabe, um dos princípios da administração pública, esculpido lá no 37 da Constituição, é o princípio da eficiência. Né? Ali também, dentro desse mesmo espírito de governança, tem lá o princípio da efetividade, tem que ser efetivo, tem que atingir o objetivo, sabe? Tem que gerar satisfação para a sociedade. A sociedade é satisfeita com o modelo de governança que nós temos, com o modelo de eficiência que nós temos? Óbvio que não, sabe? Agora, é claro também que a gente tem que fazer esse paralelo, que assim, nós temos rodovias que foram concebidas em épocas em que o modelo de transporte, o perfil, o tipo de equipamentos que era usado naquela época era muito diferente, né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, você não tinha o modelo de transporte que tem hoje. Né? Antigamente era caminhão, no máximo um caminhão trucado. Né? Aí depois veio caminhão bitrem, veio carreta, trimião. As cargas foram aumentando, mas a infraestrutura rodoviária permaneceu a mesma. Sabe? No máximo fizeram ali um recapeamento, uma restauração, mas a base e a subbase permaneceu a mesma. Como é que suporta isso? Então por que você fica repetindo obras ano após ano? Porque você não fez o dever de casa como deveria. Infraestrutura não é só aquilo que você vê em cima. Pavimentação não é só o que você vê em cima, é sobretudo o que está embaixo. Se a base, se a subbase não estiver bem feita, o pavimento não resiste. Então, assim, pensar em infraestrutura no Brasil é um desafio, porque você tem que refazer muita coisa e diversificar. Volto nesse ponto. Não concentrar só no modelo rodoviário, sabe? O modelo rodoviário tem que ser especialmente para aqueles tiros curtos, né? Para aqueles trajetos curtos. Então você cria portos secos. Você não precisa fazer porto só onde tem rio, onde tem mar. Você cria porto seco, no meio do caminho. De repente, no meio do cerrado brasileiro, lá tem um porto seco. Né?
o transporte ferroviário vai sair de algum lugar onde está concentrada a demanda, né, de produção agrícola, de proteína animal, enfim, e vai para um outro ponto. E daquele ponto para frente, você tem o transporte de cargas por rodovia, mas não pode ficar concentrado como está hoje. Senador, pensando nisso, então, qual que seria a primeira solução a curto prazo, se pudesse, numa conversa com o ministro diretamente? O que é a primeira coisa a ser feita para resolver esse problema do modal? Nisso eu acho que o governo do presidente Bolsonaro está acertando e o ministro Tarcísio tem sido muito atencioso a essa pauta. Eu gosto disso. Aliás, ele esteve na Comissão de Infraestrutura algumas vezes abordando justamente isso, essa diversificação dos modais. Isso tem sido feito, tem sido caminhado? Está avançando no modelo de concessões. No modelo de concessões, você tem hoje Norte, Sul, Centro-Oeste, vários projetos em andamento com concessões já firmadas, já estabelecidas e outras em processamento. Fase de licenciamento, licitação. Aquilo que aconteceu no setor aeroportuário, né, nos aeroportos, que nossos aeroportos eram uma tragédia, sabe? Era um caos os nossos aeroportos. Dava vergonha viajar pelo Brasil ou receber turistas no Brasil, porque os nossos aeroportos eram muito ruins, lotados, sem infraestrutura adequada, sem conforto nenhum. Com o modelo de concessões e privatização, olha o que aconteceu com o setor aeroportuário. Nós temos hoje aeroportos modernos, voos saindo no horário, porque você tem infraestrutura para dar conta da malha. Então, melhorou muito. O mesmo está acontecendo agora no setor ferroviário. Agora, a gente tem que não só estabelecer as concessões, como está acontecendo agora, mas ter um marco legal também eficiente. A nossa legislação, por mais que ela tenha avançado um pouco nessa área, ela ainda é muito precária. E por isso a gente está discutindo hoje um projeto que é estratégico nessa área, que eu chamaria ele de marco legal do setor ferroviário. O senador Jean Paul, do PT, é o relator dessa matéria. E veja que nós temos um governo que é de direita, o presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio, e o relator dessa matéria é o senador Jean Paul, do PT. É um especialista na matéria, tem interesse na matéria, fez várias audiências públicas, ouviu autoridades, ouviu segmentos, enfim, um debate amplamente qualificado, e nós vamos dar ao Brasil um marco regulatório muito eficiente para o setor ferroviário. Senador, mudando um pouquinho de assunto, eu queria passar para uma outra audiência pública que foi com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em que se tratou principalmente sobre gás natural. O Brasil tem um potencial grande, só que menos de 10% da energia que a gente consome hoje vem do gás natural. E no ano passado, 1/3 do que foi produzido e retirado teve que ser reinjetado nos campos por falta de infraestrutura de escoamento e de demanda. Como é que o senhor vê uma solução para esse problema no Brasil? O ministro Bento esteve na comissão 2 vezes. Na primeira ocasião que ele veio, ele anunciou que traria, né, um calendário, um projeto voltado especificamente para o gás. E eu cobrei isso na primeira ocasião. Eu já naquele primeiro momento, quando nós iniciamos os trabalhos na Comissão de Infraestrutura, eu dizia a ele que cuidar dessa questão do gás seria estratégico, especialmente na matriz energética, né, que nós temos hoje uma das energias mais caras do mundo, né, nós pagamos muito caro. E as regiões têm diferenças tarifárias absurdas. Rondônia, por exemplo, paga energia mais cara do que Brasília, né, mais cara do que o Sul. E isso acontece em outras regiões do país, sabe? Mas por quê? Porque você tem um modelo que é misto. Você tem termoelétrica, você tem hidrelétrica, você tem as usinas nucleares, você tem as fósseis, enfim. É um modelo misto, mas que em dado momento do ano baixa, né, a produção, especialmente nas usinas, aí você tem que acionar as termoelétricas. Aí o preço vai lá em cima, é onde você tem as bandeiras amarela, bandeira vermelha, e quem é que paga a conta? O consumidor. Naquele momento eu disse ao ministro Bento, nós temos que ter um projeto para o gás. O gás pode ser um insumo importantíssimo, especialmente na matriz energética. O que nós estamos fazendo com o nosso gás? Não só o gás do pré-sal, né? Nós temos muito gás nos campos de exploração do pré-sal, mas nós temos também na região amazônica, né? Nós temos o gás de Urucu. Hoje, Manaus recebe parte desse gás,
Mas nós estamos perdendo muito e estamos comprando gás. Isso que eu ia falar, Bolívia, a Bolívia Nigéria, e de outros países Angola. mais. Isso. A um preço alto. Pagando preço alto. E quem paga essa conta é, de novo, o consumidor. E por que nós estamos comprando gás lá fora? Porque a nossa infraestrutura é ruim. A nossa infraestrutura é precária. Sabe, nós não temos gasodutos. Nós não temos um modelo de transporte. Agora está usando um outro modal que vai estrangular ainda mais as nossas rodovias, porque é o rodoviário. Né? Você faz lá, tem um processo de armazenamento desse gás para transporte. E transporta por carga. Aliás, é o que vai acontecer agora aqui em Roraima, porque até que se consiga fazer o linhão de conexão, né, colocar no Sistema Interligado Nacional Roraima, que está com um problema gravíssimo hoje com energia em razão dessa crise na Venezuela, a empresa que ganhou lá vai usar o gás e vai fazer por transporte rodoviário. Mas nós precisamos ter gasodutos. Então, o ministro esteve aqui, falou desse projeto, né? Falou dos horizontes para a exploração do gás. Eu confesso que, assim, eu acredito muito no ministro Bento, eu acho que é uma pessoa muito bem intencionada, muito preparada, mas a equipe do Ministério ainda me parece que está devendo um pouco mais de clareza em como vai tocar essa agenda, sabe? De que maneira vai explorar isso, de que maneira vai universalizar o acesso disso. Eu acho que isso não está muito claro ainda, mas eu posso te afirmar com muita segurança. O gás é um insumo fundamental para o desenvolvimento do país e pode ajudar, sobretudo, a reduzir o custo do Brasil a partir da energia. A energia hoje é um insumo que encarece muito o custo do Brasil. As empresas sofrem com isso. O consumidor final lá também sofre com isso. Essa notícia de que a Petrobras poderia sair do monopólio de transporte e distribuição ajudaria esse setor ou é preciso avançar mais? Olha, eu confesso para você que eu não tenho uma resposta assertiva sobre isso. Eu tenho ouvido muitos especialistas sobre esse assunto e cada um tem uma visão, né? A Petrobras tem expertise, ela tem o controle do mercado. Eu defendo a agenda liberal, né? Eu defendo a agenda liberal, mas esse é um salto, é um passo que você só pode dar quando você estiver realmente preparado para isso. Eu não sei se hoje o mercado está preparado para isso, porque, por exemplo, a malha nossa dos dutos, gasodutos, por exemplo, estão concentradas. Né? Então, é preciso fazer um processo de transição com muita segurança, sabe? Eu hoje não faria uma afirmação de que, olha, esse modelo aqui, substituído por esse nesse momento, é o melhor. O que eu sei é que, do jeito que está hoje, custa caro e é ineficiente. É preciso melhorar. Mas tudo isso passa pela infraestrutura. Não é só uma decisão política de, vou fazer isso e o preço do gás vai despencar, vai cair. Não é só um anúncio. Isso passa por uma decisão política de investir no campo certo. Ou de abrir para o mercado investimentos. O mercado está louco para investir no Brasil. Nós abrimos o setor, os aeroportos brasileiros, empresas do mundo inteiro vieram para cá querendo investir no Brasil. Nós estamos abrindo as ferrovias, está aí as concessões. Empresas do Brasil e de fora querendo investir no Brasil. Se nós abrirmos os portos brasileiros, e temos que abrir, já começou, mas tem que avançar, e melhorar a legislação, que hoje ela é muito centralizadora, ela concentra muito, onde não se tem equipe e expertise para fazer, nós vamos avançar. Eu sou da ideia de que você precisa entregar para o mercado aquilo que o mercado pode fazer, para o setor privado. Assim, quem gera riqueza, desenvolvimento, progresso, é o setor privado. O setor público deve regular, o setor público deve monitorar, cobrar eficiência, cobrar resultados. Quando você concentra na mão do setor público, custa caro, é ineficiente e muitas das vezes não tem funcionalidade. Ou a gente muda isso, ou então a gente vai continuar sofrendo com um modelo ultrapassado como o que nós temos hoje. Com relação aos projetos aprovados na comissão, um dos destaques foi o do saneamento, com novas regras para o setor. O setor privado já podia participar, mas agora
criou-se uma licitação em blocos, que é uma novidade que talvez vai permitir que o setor privado não fique só com o que eles chamam de filé, mas também seja obrigado a pegar o osso. E regras mais claras. E regras mais claras também, né? Porque várias organizações que investem no setor dizem que eles têm que atender a exigências de várias agências reguladoras de cada uma de um município. O senhor acha que esse projeto pode dar um salto e garantir que o saneamento chegue definitivamente aos brasileiros? É o que nós queremos. Esse é o desafio, né? Aliás, esse é um momento oportuno para a gente discutir isso. O Brasil está hoje à beira de uma discussão que quer impor regras, condições para o país com relação à questão ambiental. Nós celebramos agora a assinatura do maior acordo comercial, talvez, dos últimos 20 anos. Mercosul, que nos interessa muito, com a União Europeia. E qual está sendo a queixa de quem está lá fora com relação ao Brasil? São os embargos ambientais com interesses comerciais. Então, não, nós não podemos permitir avanço nisso aqui, porque o Brasil é um país que não respeita os acordos para o meio ambiente. E começam a cobrar resultados de controle da Amazônia, de controle enfim, das nossas reservas. Por outro lado, e eu vejo isso como um tema mais de cunho econômico, comercial, de disputa de mercado, do que simplesmente de questão ambiental. O Brasil faz o dever de casa. Nós temos mais de 60% das nossas florestas preservadas no Brasil. Vai perguntar para os países da União Europeia se tem isso. Vai perguntar para os países asiáticos se tem isso. Vai perguntar para os países da América do Norte se tem isso. Não tem. O Brasil tem. Cobram de nós, mas não pagam o preço. Agora, assim, é um setor que precisa de cuidado. Agora, esse tema que você introduz, as pessoas dão menos atenção. Elas se preocupam muito com os malefícios, às vezes, de um desmatamento, e que é importante preservar, nós temos que ter essa cultura da sustentabilidade. Mas quando fala de saneamento, também é tão grave a poluição derivada da ausência de políticas de saneamento quanto os desmatamentos. E não se tem essa gritaria toda que se tem em relação à questão ambiental, lá rural, né, das matas, com relação ao saneamento. Veja, o meu estado, por exemplo, tem 4,1% de saneamento. Talvez seja uma das menores médias do Brasil. Uma das menores médias do Brasil, 4,1%. A realidade das cidades brasileiras é muito triste, é caótica. Então, nós precisamos criar uma legislação moderna, avançada, que permita a participação do capital privado, com regras claras, com segurança jurídica, com segurança contratual, para tentar estimular, né, os municípios a contratar e oferecer saneamento. Cuidar do saneamento é cuidar da saúde preventiva, sabe? A gente se preocupa muito, repito, com o controle ambiental, rural, matas, e não temos o mesmo cuidado com relação ao saneamento. E eu acho que cuidar da política de saneamento talvez seja mais importante do ponto de vista da preservação da saúde, do controle de doenças, do que das próprias matas em si. Então, não são situações que devem ser trabalhadas dissociadas. Eu acho que essas duas questões devem ser trabalhadas dentro da mesma perspectiva de prioridade. Senador, e por último, com relação às barragens, a gente teve um acidente no início do ano muito grave que despertou de novo a preocupação com a condição das barragens brasileiras, a construção, o risco que elas adotam. E foi aprovado um projeto na Comissão de Infraestrutura que trata desse tema, tenta diminuir o tanto de rejeito que fica acumulado naqueles bolsões e usar a tecnologia para também produzir-se menos rejeitos para a gente não ter o risco de uma barragem se romper. O senhor acha que isso pode ser um avanço também ou é preciso fazer mais? Eu acho que é um avanço, né? A legislação avança. Agora, é preciso ter muito cuidado, porque quando você legisla num ambiente de crise para oferecer respostas, às vezes você cria mecanismo que engessa o setor e oferece mais risco para a sociedade. O nosso problema não é só de legislação. O nosso problema é, sobretudo, de controle. Você tem um Estado extremamente inchado, pesado, que custa caro, mas ele é ineficiente. Se você for observar todos os acidentes que nós tivemos nesses últimos anos, talvez todos eles pudessem ser evitados, não por uma legislação específica,
Mas se os órgãos de controle tivessem agido com assertividade, com efetividade, com cautela, não precisava de lei. Precisava de alguém que estivesse na sua função, cumprindo o seu papel. Então, às vezes a sociedade, quando tem uma situação como essa, que é triste, que é lamentável, ela exige do parlamento leis mais duras. E leis mais duras, às vezes, veja, eu não estou dizendo que é desnecessária essa legislação. Ela tem aspectos extremamente positivos. Mas leis mais duras, muitas das vezes, elas criam um ambiente de engessamento, de impedimento do avanço. E, com isso, você deixa de gerar emprego, renda, desenvolvimento na região, sabe? E, às vezes, o problema não é esse. Às vezes, o problema é de se exigir de quem tem o papel de controlar, de fiscalizar, de mitigar efeitos, fazer o seu papel, sabe? Nessa lei tem um ponto que eu gostei muito, porque ela vai criminalizar a atividade de quem se omite, quem deixa de cumprir o seu papel. E eu acho que isso é fundamental, sabe? Assim, quem fiscaliza não pode se associar a quem explora. Quem fiscaliza tem o dever de agir em defesa do Estado e da sociedade envolvida, das comunidades envolvidas. Ele não pode ser parte do negócio. Ele não pode ter interesse outro que não seja aquele de cumprir o seu papel em defesa de quem está ali no entorno. Assim, esses dois acidentes, quando você olha para eles, mesmo quem não entende da área, fala assim, mas isso não podia ser evitado, sabe? Então, faltou lei ali? Na minha visão, não faltou lei ali. Faltou alguém que cumprisse o seu papel. Então, a inovação legislativa é importante, acho que ela avança, mas eu acho que, sobretudo, nós temos que ter a consciência de que quem faz esse papel de controle deve fazer com efetividade, com eficiência, porque está defendendo, sobretudo, vidas humanas. Então, senador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Mariana, obrigado a você, obrigado a toda a equipe. Foi um prazer fazer esse bate-papo, falar de tantos temas importantes para o país. Sem infraestrutura, o país não avança. Então, estou muito feliz em estar aqui e fazer esse bate-papo. E se você quiser rever esse programa, basta acessar os nossos canais senado.leg.br/TV Senado ou o canal da TV Senado no YouTube. Além do balanço da Comissão de Serviços de Infraestrutura, estão disponíveis os balanços de todas as outras comissões do Senado. Obrigada e até mais.